Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, 30 anos sem Ayrton Senna. Quem viveu aquele fatídico dia 1º de maio de 1994, com certeza lembra de tudo o que aconteceu ali. Eu me lembro, né? Me lembro que eu costumava ver corrida com meu irmão. Meu irmão naquele dia não estava em casa. Meu irmão estava na casa até de um amigo dele, que por sinal o pai é vereador lá em Niterói, né? Na época o pai estava almejando um cargo político ainda, não tinha sido eleito não. E aí meu irmão foi pra casa desse amigo, tava lá jogando futebol, né? Ele morava num condomínio ali na praia de Charitas, tinha campo de futebol. Então meu irmão foi pra uma festinha e no dia seguinte acordou para jogar bola. Basicamente isso. E eu tava vendo sozinho, né? Naquela época não era muito normal não. Eu sempre sentava para ver com meu irmão a corrida como um todo, né? A gente acompanhava junto e tal. E eu me lembro até hoje, eu estava sentado no sofá da sala. Geralmente, né, a gente vê a corrida assim do quarto, né? Eu estava no sofá da sala naquele dia e me lembro até hoje como que foi a batida assim, né? Aquela história, o Senna largou na frente, o Schumacher se aproximando e o Senna perdeu o controle do carro, se chocou contra o muro na curva Tamburello. Foi o terceiro grande acidente, né, que tinha acontecido nessa curva. Parece que teve um do Alboreto também, acho que em 1990, com uma footwork. Mas assim, teve o do Piquet, que foi o primeiro em 87, teve o do Berger, esse eu vi ao vivo em 89, que a Ferrari pegou fogo, né? E teve o do Alboreto, que eu não vi, e teve o do Senna, né? E assim, quando o Senna bateu, rapaziada, eu pensei assim, vai sair dessa, né? Se o Berger pegou fogo, né, e saiu só com algumas queimaduras na mão e logo ficou bom naquele ano, lá em 89, né? No GP da Alemanha ele já estava voltando a correr. Eu falei, Senna vai sair do carro, né? Rapaziada, não saiu, né? Teve aquele movimento, né, de cabeça e aí eu pensei assim, tá vivo, né? Não, ali ele estava partindo, literalmente, né? E assim, foi a primeira morte assim que eu vi ao vivo, eu soube, né, óbvio, da morte do Ratzenberger um dia antes, mas assim, eu não estava vendo, entendeu? Eu vi imagens, mas não estava vendo. E a morte do Senna, ela foi transmitida, né, para o mundo inteiro. E assim, eu tenho certeza que o Senna faleceu na pista, tá? Hoje, olhando assim de uma maneira fria, entendeu? Eu acho que o mesmo do Ratzenberger, tanto é que saíram, né? A equipe médica saiu fazendo massagem cardíaca no austríaco. E eu acho que eles não falaram, né, da morte, não atestaram a morte na pista, nos dois casos, por conta da corrida que seria interrompida, né? Então foi necessário duas vidas, né, serem perdidas assim, né, em 2 dias para poder realizar, né, um GP e obviamente, né, se lucrar com aquilo. Eu sei que quando o Senna morreu, assim, entendeu? Eu me lembro que a notícia foi dada pelo Cabrini. Eu tava no meu quarto nessa hora, tava jogando videogame, eu acho, né? Meu saudoso Mega Drive. E aí entrou lá, né, um plantão da Globo dizendo que o Senna tinha morrido. E assim, cara, eu me lembro bem, né? Eu nesse mesmo dia eu fui pro Clube Central lá em Caraí, eu morava em Caraí na época, até com um grande amigo, Bruno Carlos, meu xará, amigo de colégio. E a gente foi ver um jogo do Vasco, né? Porque naquela época não era tão normal a gente ter acesso a futebol, né? Isso é o pay-per-view, né? Era caro pra caramba, tinha que ter TV a cabo, quase ninguém tinha TV a cabo naquela época. Então a gente ia pro clube, eu era sócio do clube, Bruno também era, né? Então a gente ia pro clube ver os jogos. E fui ver Vasco, né? Na época com o Denner, né? Que pra mim, entendeu? Outra morte assim que, né? Um cara jovem morreu no acidente de carro também e um jogador aí que eu acho que se tivesse vivo, entendeu? Traria o pentacampeonato para a seleção brasileira lá em 98, né? Na Copa da França, o Brasil perdeu na final, os franceses, né? Então, tipo assim, eu me lembro que eu fui ver esse jogo. Cara, eu não tava em condição nenhuma de acompanhar o jogo, entendeu? Eu me lembro que eu cheguei pro Bruno, assim, eu nem cheguei a entrar na sala onde era exibido o jogo. Falei, cara, eu vou pra casa, eu não tô bem não.
entendeu? E aí foi um período assim que teve aquele sensacionalismo da mídia, né? Foi explorado, né, o Ayrton Senna de tudo que era forma. E óbvio, eu queria ver os programas, queria gravar em VHS, né? E cara, tudo que era programa que eu via do Senna assim, eu ficava muito emocionado, né? Muita coisa mesmo. E aí comprei revista, né? Me lembro, comprei a Manchete da época, a Grid, que não existe mais, né? Manchete também não. Lançado uma edição especial da Fatos e Fotos, comprei. Tudo que era revista que saía do Senna eu comprava na banca de jornal. Nem sei que fim levaram essas revistas. Né? Não sei se minha mãe deu, entendeu? Não sei se estão na casa do meu irmão, não sei. Mas aí eu comprei, né, pra ter acesso. Eu me lembro que eu era tão fã assim do Senna, sabe, rapaziada? Que, tipo, até a Fórmula 1, sabe? Hoje eu acompanho de boa e tal, mas naquela época ficou algo meio turvo, assim. Eu acompanhava, né? E, tipo, não tinha graça, entendeu? Hoje voltou a ter, mesmo sem brasileiro, mas naquela época eu ficava assim, cara, vou torcer pra quem, né? E a Globo, naquela ocasião, o que ela fez, né, para tentar manter a audiência lá em cima? Ela tentou transformar o Rubens Barrichello, né, no novo Senna. E assim, eu acho o Rubinho super de um piloto, entendeu? E tive esperança com o Rubinho, né? Naquele mesmo ano ele conseguiu uma pole em Spa com uma Jordan, né? Então eu falei assim, cara, o Rubinho, né, vai ser o novo Senna. Infelizmente, né, não conseguiu o título. Eu acho assim que depois do Senna, rapaziada, foi o melhor que o Brasil teve, entendeu? E em relação a desempenho, assim, né, a piloto, né, a Senna e Piquet, eu tenho um vídeo aqui que eu falo um pouco, né, dos dois, né, eu dou meu veredito. Em termos de mecânico, acerto de carro, só mais o Piquet. Em termos de, né, pessoa, assim, né, herói, ícone, Senna disparado, né. O Piquet era um cara que não gostava da imprensa, então o Piquet não fazia questão de ser simpático. Já o Senna era aquele cara, o cara da imprensa, né, então todo mundo adorava o Senna. E assim, a morte do Senna, rapaziada, tem uma outra questão também. Que o que acontece? Eu diria que comecei a assistir Fórmula 1 por volta de 86, 87. Tá? Eu nasci em 81, era muito pequeno quando ele fez a estreia dele na Toleman. Né? Eu comecei a assistir mais ou menos com uns 6, 5, 6, 7 anos de idade. E assim, muito motivado pelo meu pai, né? Meus pais eram, né, separados. Eu morava com minha mãe e a Fórmula 1 era algo meio que um elo de ligação meu com meu pai, digamos assim, entendeu? Então eu me lembro que em 89 foi lançado um álbum de figurinhas da Fórmula 1 e tal, né? Cara, meu pai comprou, ao invés de dar para os filhos, né, colecionarem, meu pai completou o álbum e deu o álbum de presente completo, um para mim e para meu irmão. Também não sei onde está esse álbum. Então, tipo assim, era uma parada assim que a gente tinha, né, como uma ponte, assim. Então, a morte do Senna, né, ela causou um grande impacto, sim, na sociedade brasileira e especialmente na minha família, porque era aquele cara que, né, era certo de eu estar com meu pai ao menos uma vez por mês para ver alguma corrida, entendeu? Então era algo que eu achava muito legal, assim, e óbvio, né, depois disso, né, a gente não teve mais aquele compromisso de ver Fórmula 1. Continuei vendo meu pai, mas não teve mais aquele compromisso. Muitas vezes meu pai me ligava assim e falava assim: "Ei, como que tá a Fórmula 1? Ah, pô, sei lá, o Schumacher tá ganhando tudo. Ah, o Damon Hill pode ser campeão, entendeu? Ah, é." Né? Mas não demonstrava aquela empolgação de antes, né? Mesma coisa com o Vasco agora. Meu pai é vascaíno, né? Também não demonstra mais aquela empolgação da época do Vasco, né? Que o Vasco ganhava tudo e tal, né? Então é óbvio, né? O Brasil perdeu, né, um atleta, né, que no caso o Ayrton Senna, que estava, né, no auge, era o grande favorito a conquistar o tetra, né, campeonato, iria empatar lá com o Prost. Ele não estava no melhor carro, mas o carro, né, foi progredindo ao longo da temporada, tanto é que o Damon Hill, que era bem inferior ao Senna, né, chegou na última etapa brigando pelo título com o Schumacher. Também foram comprovadas, né, algumas irregularidades na Benetton, e então o Schumacher acabou sendo punido. E então eu acho que aquele ano de 94 a gente teria Ayrton Senna campeão, tetra, né? E tenho certeza que ele não ficaria na Williams. No ano seguinte ele ia talvez para a Ferrari, né, e tentar, né,
alcançar aí, digamos assim, outros feitos. Mas é isso, rapaziada. Eu queria falar um pouco sobre essa experiência aí do Ayrton Senna. Até hoje, óbvio, a gente tem uma lacuna, a gente não teve um outro campeão de Fórmula 1, a gente teve um quase campeão, que foi o Felipe Massa. E assim, o Senna pode ser o piloto que não teve lá tantos títulos, né? Três, né? Se compara aí com Hamilton, né? Verstappen, uma máquina de vitória, tudo recordista, né? Quebrando recorde de tudo que é forma e tal. Mas o Senna estava numa Fórmula 1 que era bem diferente do que é hoje, né? Hoje a tecnologia impera, né? O talento do piloto, obviamente, é muito inferior ao que a gente via lá atrás. Ah, não vem falar que eu sou tiozão nostálgico, porque não é isso, né? Mas assim, um Mansell, um Prost, né, um Piquet, né, pilotos desse nível, né, eu vou ser bem sincero, rapaziada, eu nunca mais vi, né? Então a gente ali o Senna brigando, né, de igual para igual com esses três. Tinham aqueles que sempre chegavam perto, né? O caso do Alessandro Nannini, da Benetton, que teve a carreira interrompida em 90 por conta de um acidente de helicóptero, né? Ele perdeu o braço e tal, foi correr de turismo. A gente tinha o Jean Lézy, né? Que deu trabalho para o Senna em sua estreia pela... Não foi na estreia, não, em seu primeiro ano inteiro, né? Sua primeira temporada completa em 90, em Phoenix, na estreia da temporada de 90, lá no Arizona, GP dos Estados Unidos. Então a gente tinha, né, uma gama de pilotos assim talentosos mesmo, né, com carros não tecnológicos, né, o cara tinha que passar marcha na mão, a grande maioria. O recurso de câmbio semiautomático tinha acabado de ser implantado pela Ferrari em 89, né, deu problema lá para o Mansell, deu problema para o Berger, eles tiveram problemas com o carro por conta disso, né, por conta dessa nova tecnologia. E hoje, né, o cara, pô, tudo tá no volante dele, né? Então você vê o volante de antes era pequeno, o volante de hoje é uma nave. Então é maneiro acompanhar a Fórmula 1 e tal, mas há de convir que para mim hoje, né, é uma disputa tecnológica, não uma disputa, né, de pilotos. Mas é isso aí, né? Eu continuo acompanhando o esporte, amo. Meu esporte favorito aí, ao lado do futebol. Naquela época a Fórmula 1 era meu esporte favorito, né? Eu comecei a acompanhar futebol, né, por conta de trabalho. Eu era mais aquele cara do ver resultado, não, vou ver o resultado, né? E meu time jogava, eu parava para ver meu time, né? Óbvio. Mas assim, não era muito de acompanhar a rodada inteira. Hoje trabalhando acompanho a rodada inteira. E cara, eu fiquei apaixonado por futebol também. Então hoje eu falo, né, a Fórmula 1 para mim tem a mesma importância do futebol, né? O futebol alcançou a Fórmula 1. Mas é isso aí, né? Aquele grande abraço, até a próxima e fui.